indescritível falar o quanto melhorou, né? Se eu falar que é 1000% aqui, eu estou sendo leviano, foi muito mais do que isso. Então, teve essa grande melhora no relacionamento com a minha esposa. Teve também a melhora do relacionamento com a família, pai, mãe, irmã, a melhora do relacionamento com os amigos, mas nada disso seria possível se não tivesse uma melhora do relacionamento comigo mesmo. Olá, eu sou o Adriano Hadi e eu fico muito feliz que você chegou até esse conteúdo aqui. Como você viu no início, esse é um episódio um pouco diferente, porque a gente vai fazer uma entrevista com um dos meus mentorados mais antigos. Cara, e o Igor, ele é uma pessoa incrível só pela jornada de vida dele, o quanto que ele conquistou profissionalmente, numa idade muito cedo, ele foi progredindo desde a faculdade até depois com processo de trainee, ganhando prêmio em multinacionais e até agora onde ele está empreendendo, impactando um monte de gente. Só que não só isso, ele é um dos alunos da academia, que ele está comigo já há 3 anos, se encontrando quase toda semana, mais dedicados e empenhados e, cara, que mais se quebrou no meio do processo, né? Tem uma regra na academia que é a verdade vergonhosa, nosso primeiro acordo, que é basicamente reconhecer que a gente não sabe o que está fazendo, que a gente é incompetente em vários aspectos e por isso a gente tem muito para melhorar. Eu acho que o Igor foi um dos que melhor aplicou isso. Ele chegava lá, cada momento, cada aula, e falava: não entendo, Adriano, não concordo, e ele ia para a arena, né? A academia tem essa qualidade, os homens eles se abrem muito, mas o Igor, eu acho que ele tá meio que num lugar especial, e ele se abriu tanto que ele também dele colheu muitos benefícios. Então eu tenho muita honra e muito orgulho de ter esse homem fazendo parte, né, da minha rede de contatos, de amigos, e de ser um dos mentorados mais empenhados, que eu mais vi transformações, né? Esse ano mais cedo ele convidou a minha filha para ser daminha do casamento dele, porque o trabalho que a gente fez ajudou muito ele a conseguir finalizar esse momento de matrimônio. A esposa dele também fez trabalho com a Pri, que também ajudou ela, então para simbolizar isso, a Nala entrou lá e foi quem entregou as alianças, e foi um momento muito emocionante. No discurso em si, depois ele agradeceu muito pelo trabalho que a gente fez em conjunto. Então, cara, eu estou muito honrado de ter um homem tão aberto e tão dedicado, que se transformou tanto nesse processo pela força e pela coragem dele. E hoje a gente vai conversar um pouco e entender como que ele chegou a começar esse trabalho, o que mais que ele aprendeu, quais foram as principais dificuldades, os principais desafios, as principais transformações nessa jornada, e quem sabe posso te ajudar na tua também. Mas agora chega de enrolação, vamos direto para esse bate-papo, para essa entrevista, onde ele responde direto a primeira pergunta que eu fiz para ele, que é: mano, conta um pouco quem você é, de onde você veio, qual é a sua história. Vamos lá. Cara, antes de mais nada, agradeço demais o convite, né? É honra máxima aqui estar falando contigo, aqui estar podendo dividir, enfim, a jornada, né? O que aconteceu e, pô, no auge da minha ambição, conseguir ajudar pelo menos uma pessoa depois dessa história aqui que eu vi a gente, né? Cara, trazendo um pouco para... enfim, contando um pouco de quem é o Igor, né, antes. Cara, o Igor é um menino normal, pessoa, homem medíocre, né, homem normal, homem comum. Acho que começa com a jornada do menino, né, mas vamos chegar lá na jornada do homem, vamos explicar isso até aqui, eu acho. Mas, cara, é um menino do interior lá, cara do interior, de São Paulo, cidadezinha pequena lá, 100 mil habitantes, que, cara, tinha bastante ambição, saiu para fazer engenharia numa universidade pública, né? Dentro da universidade pública fez bastante coisa, né? Não vou me estender aqui não, mas, enfim, participou do centro acadêmico, aquela coisa toda que a galera faz na faculdade, morei um tempinho fora. Não é a galera não. Alguns malucos se engajam 100% e você foi um desses que se engajou 150, né? Pois é, dei uma engajada na faculdade, participei de, acho que praticamente todos os grupos possíveis lá na época. Morei um tempinho fora do Brasil também pela facul. E quando voltei, comecei a trabalhar no mercado, né? Então, comecei fazendo estágio num banco de investimento aqui em São Paulo, né? Saí para fazer um programa de trainee da LL, uma antiga empresa do Grupo 3G. Fiquei um tempo lá, saí, fui para uma outra companhia também com a cultura do fundo, né? No 3G. Fiquei 4 anos lá. Também tive uma passagem para, enfim, aí ganhei um prêmio lá. Com esse prêmio consegui fazer dei uma estudada fora, né? Coisa rápida também, 2 semanas lá nos Estados Unidos. E quando eu voltei, eu
troquei de companhia, aí foi uma decisão errada, né? Enfim, hoje, à luz dos acontecimentos, foi uma decisão que não estava muito alinhada com o jeito que eu gosto de trabalhar, mas fui para essa companhia, acabei ficando pouco tempo, mas foi ótimo, porque foi ela que me deu coragem para fazer o movimento de sair e cofundar uma empresa aqui, a convite de um, enfim, grande empreendedor aqui em São Paulo, me chamou para cofundar uma empresa e eu estou nessa jornada aí, já tem quase 2 anos. Jornada incrível aí, essa última, né? Especificamente, jornada incrível, muito legal. Do que é a empresa? O que tu faz nela? Cara, é uma empresa de tecnologia. Eu entrei na empresa para, de fato, estruturar do zero, né? Então é engraçado falar o que eu faço na empresa. Eu faço tudo, né, cara? Eu monto o plano estratégico, eu varro o chão também. É assim que funciona quando você começa um negócio. Boa, mas cara, achei que tu foi ótimo nesse time aí. Cortou várias partes importantes, mas tudo bem, a gente de repente vai voltando para elas ao longo do caminho. Então tá, o que a gente tem, né? Cara, a gente tem meio que uma jornada do herói aí, né? Porque, pô, tá lá, né? O cara meio que humilde, né? Uma coisa mais tranquila. E ele foi meio que vencendo o mundo, né? Vencendo o mundo, a gente falar, né? Que foi conquistando suas coisas e conseguiu, né? Bastante do que queria, ou até mais ou menos em alguns pontos. A questão é, esse cara, né? Tipo, que foi quebrando a cara e crescendo e se expondo, ou até como eu me lembro quando falava na academia, primeiro aquela coisa, né, de morder a mesa, né? Essa é uma expressão que tu falou. E também tem outra de... Eu me lembro... Desculpa roubar essa tua história, né? Mas eu me lembro quando eu tava numa entrevista, eu falei pra ela assim, a diferença de mim e dos outros é, cara, se precisar eu mato todo mundo aqui pra vencer essa entrevista, né? Então é um cara muito, tipo assim, eu vou lá e faço o que tem que fazer pra acontecer. É um guerreiro, é um herói, né? Porque... O que falta, né? Tipo, pra mim, mas, tipo, é um cara perfeito que tá indo com tudo e vencendo, assim. Por que no meio desse caminho tu falou, cara, de repente eu preciso de uma outra coisa diferente, assim, e me abrir mais pro autoconhecimento diferente, que é a academia, né? Então, o que levou você a fazer esse movimento, assim? Ótimo, bom ponto, Adriano. Cara, eu acho que a história da perfeição, né? Do menino perfeito ou da jornada do herói é um negócio que, cara, todo mundo acaba contando, acaba pintando uma tela, mas quando eu conto essa história que eu contei aqui macro, né? Do ponto de saída para o ponto de chegada, de fato parece a jornada do herói. Mas no meio do caminho, cara, tiveram, assim, N percalços e N sentimentos de eu não sou ninguém, né? Eu não sou nada. Então, isso por si só já seria motivo suficiente para começar uma jornada de autoconhecimento. Mas para mim tem um ponto, um turning point aí que ele é muito claro, né? Ele é muito evidente que aconteceu na minha vida, que eu posso até aprofundar, né? Se achar que faz sentido, que foi o ponto do porquê que eu comecei a ir para essa jornada do autoconhecimento e acabei te encontrando, a gente acabou fazendo essa jornada, né? Que foi quando eu estava nessa trilha, né, muito driveado, praticamente cego para um único ponto, né? Eu olhava para uma única frente da vida, que era trabalho, né? Desde a faculdade. Então, desde a faculdade, muito focado em trabalho, em conseguir construir o melhor currículo, o melhor tracking, né? Mas só olhando para trabalho, exclusivamente. E aí, depois do estágio, depois do trainee e depois dessa primeira empresa aí, né, com cargo de liderança, eu ainda estava com um ego muito inflado, né, com um sentimento muito de que eu posso tudo, eu sou bom excessivamente, etc. E aí, nessa empresa, eu tive a primeira catabase, né, que é quando o mundo te ignora, né, quando o mundo te mostra quem você realmente é, né, te bota no chão, te bota de joelhos mesmo. Então, eu tive essa primeira catabase num conjunto de eventos lá, mas bem angariado pelo trabalho. E hoje, com a luz do autoconhecimento, né, que eu tenho um pouco, eu entendo que só daria para eu sentir esse impacto se fosse nessa frente, né? Se fosse na frente do trabalho, que é onde estava voltada toda a minha atenção. Qualquer outro lugar que tivesse um percalço do mesmo tamanho, na minha vida pessoal, né, na vida de relacionamento com a namorada ou de relacionamento com os pais, qualquer percalço desse tamanho não teria tanto impacto na minha visão hoje, né? Não me chamaria tanta atenção. Então, eu tive esse impacto no trabalho, e aí, com esse impacto no trabalho, foi realmente um baita do impacto, né? Foi quando, cara, o mundo me recusou, né? E aí, cara, não teve jeito, né? Eu que conseguia sempre resolver os problemas, né? Como um bom engenheiro pragmático, coloca os problemas na mesa e resolve, né? Endereça e passa para o próximo. Eu estava com um problema agora que eu não conseguia resolver.
Que era esse problema meu, né? Do sentimento que eu tinha. E isso foi gerando uma angústia, foi gerando uma frustração, e isso foi somático, né? A coisa foi se somando, a coisa foi... eu fui ficando cada vez com menos vontade de, enfim, de fazer atividade física, por exemplo, que é um negócio que eu gosto muito. Depois passou com uma vontade menor de viajar, que eu sempre saía de São Paulo e ia para o interior. Depois foi diminuindo o apetite, depois diminuiu, cara, até chegar ao ponto da comida perder o gosto e tal, e aí eu entendi que eu estava com um problema psicológico mesmo, né? Estava entrando em depressão. De novo, o gatilho foi esse evento, mas aí já começou a trazer várias coisas à tona, todas as latências aí que eu não colhei até a jornada, até esse momento da jornada. E aí, cara, eu comecei a tentar achar o caminho, né? E aí achar o caminho, quando você chega numa situação dessa, você começa a tentar de tudo. Então, eu lembro que eu comecei a fazer psicólogo, né, ter acompanhamento, teve uma grande evolução aí já. Eu comecei eu fiz uma viagem, né, que eu achei que ia ser um negócio que ia ajudar demais, e pelo contrário, piorou, né? Fui 30 dias para a Europa, tal. Falei, pô, vou tirar todos esses problemas da frente, vou me encontrar, né? Vai ser 30 dias sabático, vou tirar tudo da frente, vou descansar, vai ser esclarecedor, e não foi nada disso, né? Então foi bem pior. Quando eu voltei de lá, foi até um sentimento pô, eu estava errado, né? Um sentimento de agora, né? Eu depositei alguma expectativa aqui, não teve retorno. Então, tentei isso, tentei algumas coisas, né? E eu lembro que esse sentimento, ele persistiu durante um tempo, né? Com alguma melhora, eventualmente alguma estagnação, mas isso não foi uma coisa de meses, né? Foram coisas de anos, assim, eu diria. E aí, lá para o ano 2 ou ano 3, assim, que eu ainda estava meio perdido, meio, né, não sabendo para onde olhar, já tinha tentado bastante coisa. Cara, eu entrei num looping, assim, de leitura de autoajuda, cara, de tudo, assim, li 16 livros em um ano, né? Todos com o mesmo, de Viktor Frankl enfim, cara, li de tudo, assim. E aí não estava encontrando solução, e aí ouvia muito podcast também, conteúdo nesse sentido, e aí um dia eu estava no meio da pandemia, né, as academias fecharam, e aí a única atividade física que eu conseguia fazer era correr. E aí eu colocava o fone e botava podcast para ouvir, e aí, cara, por uma absolutamente coincidência, que eu não acredito mais em coincidências, né, mas se eu acreditasse seria uma baita de uma coincidência, um dia eu escrevi lá, estoicismo, apareceu um podcast do O que os seus amigos não te dizem, né, do grande Adriano Hadi, coloquei para ouvir, corri um dia, eu corria todo dia nessa época, né? E aí, cara, não lembro se foi um mês ou se foi 2 meses, mas lembro que eu fiquei um bom tempo monotemático. Era só Adriano Hadi na playlist, e eu, cara, consumindo conteúdo excessivamente, até que você abriu a primeira turma da Academia do Homem Virtuoso, não é? E fez o convite, né? Aí eu me inscrevi na Academia do Homem Virtuoso, e entramos nesse negócio, fez o convite aberto, né? Tipo, cara, tô criando esse negócio aqui, um grupo de homens para discutir, enfim, assuntos que podem enriquecer vocês, né? E aí eu já sabia mais ou menos do que se tratava, né? Dado que eu tinha ouvido todos os podcasts já gravados. E aí eu tomei a decisão de entrar na Academia do Homem Virtuoso, que, cara, sem sombra de dúvidas, foi a melhor decisão que eu tomei, né? Uma das melhores decisões que eu tomei na vida, de longe. E eu sempre digo, brinco, e quem me conhece de perto, né, quem me conhece profundamente, sabe que existe o Igor pré e o Igor pós academia, né? Sem sombra de dúvidas. Muito bem. Não sabia que todos esses detalhes. Obrigado por compartilhar mais. Vamos lá. Então, agora eu queria entender um pouco mais qual que é essa diferença, né? Visto que, né, as pessoas aqui não sabem quem é o Igor pré e o Igor pós, e eu sei que são várias, né? Mas se a gente fosse resumir, tipo, quais são pelo menos as principais, né? Uma principal, duas principais, do que mudou, assim. E daí é até legal, quando tu for falar agora, é isso que mudou. Não sei se tu já pensou sobre isso também, Igor, mas por que isso mudou, né? Tipo, como? Porque uma coisa é falar assim, isso aqui mudou. Tá, mas o que foi necessário? Foi tipo, foi
esse tipo de trabalho, essa fala, precisou de 1 ano, precisou de 1 mês. Não sei se você saber com tanto detalhe, mas fez esse exercício de, cara, essa foi a mudança e o que foi necessário para essa mudança, na minha visão, foi meio que isso aqui. Então, quais são essas principais diferenças tu acha do Igor antes e o Igor depois da Academia do Homem Virtuoso? Boa. Cara, boa pergunta. Olha só, tiveram tantas mudanças, cara, e foram tão relevantes, assim, que eu até tenho dificuldade para listar aqui, né? Mas eu vou tentar meu melhor aqui. Vou dar um exemplo, cara, olha só. Os meus relacionamentos, e aí quando eu falo de relacionamento, não estou falando só da minha namorada, que depois virou minha esposa, muito por influência do que eu ouvi discutir na academia, né? Então, isso melhorou, assim, é indescritível falar o quanto melhorou, né? Se eu falar que é 1000% aqui, eu estou sendo leviano, foi muito mais do que isso. Então, teve essa grande melhora no relacionamento com a minha esposa agora, eu já explico um pouco por quê. Teve também a melhora do relacionamento com a família, pai, mãe, irmã, né? A melhora do relacionamento com os amigos, mas nada disso seria possível se eu não tivesse uma melhora do relacionamento comigo mesmo, né? Então, a gente costuma ser... Isso foi uma das coisas que eu aprendi na academia, né? Duro demais com a gente mesmo, né? Tem até uma frase de alguém que falou que se eu tivesse um amigo que me cobrasse o tanto que eu me cobro, provavelmente ele não seria mais meu amigo, né? Então eu não sou meu próprio amigo, pô. Então fazer esse trabalho de entender que você é o seu próprio amigo também já é uma coisa muito importante, né? Pelo menos para mim funcionou absolutamente. E tudo isso foi bem conduzido na academia, né? Foi bem explorado na academia. Eu nunca tive... O que eu entendi depois é o seguinte, as dificuldades que eu tinha para vencer essa depressão, essa falta de entendimento do mundo, era literalmente uma falta de entendimento mesmo das coisas, né? E porque, assim, depois que pessoas com o meu perfil, assim, depois que você entende mais ou menos qual que é o caminho, cara, você acelera mesmo no caminho, né? Mas sem ter essa clareza de onde é o norte, fica muito difícil. Então, na academia, eu consegui entender o norte, mas não foi porque o Adriano, né, para quem estiver ouvindo, não foi porque o Adriano pegou e, cara, traçou um caminho aqui, deu de mão beijada, né, deu a pílula mágica aqui, não foi nada disso, cara. Foi porque cada reunião da academia que tinha, que eram todas as segundas-feiras, durante 2 ou 3 horas, né, acho que a maioria das vezes foram 3 horas, com um grupo de homens que estavam todos alinhados em evoluir, né? E eu sempre entrava na academia, cara, sempre mordendo a mesa, né? Como o Adriano disse. Então, mordendo a mesa no trabalho e, cara, não foi diferente nessa parte da vida pessoal, né? Que eu queria muito endereçar, resolver. Então, eu entrava em toda a academia mordendo a mesa, né? Questionando, perguntando os conceitos, por que faz sentido, né? Cara, por que faz sentido o casamento, né? Por que o casamento é tão importante? É só um simbolismo bobo, né? Então, eu digo que o Igor antes e o Igor pós era um Igor egocêntrico, o pré, né? Egocêntrico, mimado, cheio das certezas, descrente, né? E o Igor pós é um Igor totalmente diferente, é um Igor crente, é um Igor que, enfim, acredita que as coisas são como elas são, ponto final, né? Não tem injustiça, não tem justiça, não tem... As coisas são o que elas são, não tem coisa boa, não tem coisa ruim, as coisas só são, né? Enfim, então esse Igor pós é um Igor mais, cara, um Igor mais empático, né? Enfim, uma pessoa com maior clareza dos deveres, né? E menos dos benefícios, né? Que antes o pré era só vocês me devem, né? O mundo me deve, e o pós cara, o mundo não me deve nada, sou eu que devo para o mundo, né? Eu que tenho o dever aqui. Então, todo esse entendimento mentorado, guiado por você, Adriano, foi uma coisa que né, bloquinho a bloquinho, tijolo a tijolo, semana a semana, foi trazendo autoconhecimento, clareza e, por consequência, evolução, né? Então, essa é a minha visão. Então, posso dar um exemplo prático aqui para tangibilizar para a galera que está ouvindo. Em uma das discussões que a gente estava tendo na academia, a gente estava lendo o livro João de Ferro, né? Que recomendo quem não leu, livro meio, né, difícil de ler sozinho, eu acho.
mas eu tive o privilégio de não ler sozinho, li com o Adriano aqui guiando a gente, e com mais um grupo de homens que ajudava na discussão. E no livro João de Ferro, tem uma parte que é simbólica, né? Ela é, enfim, ilustrativa lá, que diz que o menino tem que roubar a chave debaixo do travesseiro da mãe, né? Que é o menino precisa quebrar o vínculo com a mãe para conseguir virar homem, né? E aí eu estressei bastante esse conceito com o Adriano na época, porque a minha relação com os meus pais eu sempre classificava ela como excepcional, né? Eu achava que eu tinha uma baita de uma relação com os meus pais, e de fato era uma boa relação, mas era uma relação que era muito conectada, em excesso, né? Então, quando eu falei para o Adriano, eu lembro que teve até a brincadeira lá que o Adriano falou, como é que foi, como é que é a relação com a sua mãe, né? Eu falei, não, a relação com a minha mãe é perfeita. Eu sou o filho perfeito. Eu lembro de ter respondido isso para o Adriano no auge do meu, né, egocentrismo, assim, de achar que eu realmente era o filho perfeito, porque eu ligava para minha mãe todo dia, eu dava atenção para ela, eu supria todas as necessidades que ela tinha, né? De fato, meio que quase como querendo cumprir o papel do meu pai, né? Então, o Adriano, depois de bastante discussão, aprofundamento, né, e enfim, ser guiado por esse caminho, eu entendi que essa relação perfeita com a minha mãe não era tão perfeita assim, né? E uma das evoluções foi distanciamento, foi um pouco de desconexão mesmo da minha mãe, o que de fato melhorou, inclusive, a relação com ela, né? Melhorou a relação com a minha mãe, melhorou muito a relação com meu pai, que me deu uma proximidade muito maior com meu pai, me deu uma clareza muito grande dos erros que eu cometia quando eu estava ali ombro a ombro com a minha irmã, meio que julgando meu pai e minha mãe, tentando, não julgando, né, mas com maior boa vontade do mundo, tentando ajudá-los, né? E eu entendi que esse não é meu papel, né? Tentar ajudar o seu pai ou sua mãe é quase desonrá-los, assim. Acho que esse é o ponto que eu demorei para aprender. Aqui eu estou falando sem contexto, vai parecer um pouco demais aí para quem está ouvindo, mas vai por mim aí quem está ouvindo, no contexto certo aí, faz muito sentido isso, né? Então, honrar os pais, né? Honrar pai e mãe, o que eu achava antes da academia que eu fazia muito bem, indo todo final de semana para lá, ficando próximo deles, etc. Honrar pai e mãe é um pouco diferente disso, né? Honrar pai e mãe é praticamente honrar sua própria jornada, seguir o seu caminho de maturidade, ir para o mundo, né? Enfrentar o mundo, conquistar o mundo, porque os pais, de fato, têm como função natural colocar os filhos embaixo da asa, né? Proteger os filhos, etc. Então, a gente, né? Como a criança precisa romper, o menino precisa romper esse laço, mesmo que de maneira abrupta mesmo, precisa romper esse laço para conseguir caminhar pela jornada da maturidade, isso faz parte, né? Então, eu precisei aprender isso com o Adriano, e quando eu entendi que o caminho era esse, que a jornada era essa, de novo, né? Volto lá no que eu disse no início, depois que eu aprendi o caminho, aí eu comecei a consumir esse caminho, né? E aí acho que o grande ponto não tem certo ou errado, né? O que serviu para mim, eventualmente não serviu para algum outro homem lá da academia, mas acho que a grande beleza do negócio é ser exposto a esse tipo de conceito, né? A sua cabeça ser aberta para esse tipo de conhecimento, que aí você mesmo pode testar, né? E pode sentir o que faz sentido para você ou não. E, enfim, né? O que funciona com teste A ou teste B, né? Erros e acertos, e você vai pilotando esse negócio. Acho que o ponto é que quando você abre para um conhecimento novo, sua cabeça nunca mais se fecha, né? Você sempre tem essa ótica para poder testar, poder tentar. Muito bom, mano. 2 pontos importantes, não sei se vai dar tempo. O primeiro, tu falou se o que mudou muito foi a relação sua com você mesmo. E na real, se tu for ver, cara, não tem nenhuma aula que eu falo sobre isso. Tipo, especificamente, né? Tipo, a gente não tem aula, tipo, como se relacionar comigo mesmo, como ter mais auto-amor. Tipo, não tem essa aula, não tem nem esse livro, né? Mas ao mesmo tempo tá lá, né? Tá lá em vários pontos. Só que o que eu achei meio conflito, tem um certo conflito na tua fala, e tem também no meu método, eu quero que você me ajude a entender, é que você falou assim, eu descobri que eu me cobrava demais, tá? Só que ao mesmo tempo que eu descobri que eu cobrava demais, no final eu descobri que eu tinha mais responsabilidades e deveres. Como que tu pode ter tido mais responsabilidades e deveres e com isso se cobrar menos do que antes?
Como funciona essa matemática? Eu acho que, na verdade, eu nem acho que são coisas que se sobrepõem, assim, né, Adriano? Eu acho que, sendo bem honesto, o meu ponto de se cobrar menos é ser mais amigo seu, né? E também o ponto de ter mais deveres, né, cara, de entender que você tá aqui para, cara, não é aquele fairy tale, né, cara, aquele conto de fadas bonitinho, né, o próprio relacionamento. Depois que eu entendi isso, cara, meu relacionamento, ele foi exponencial, tanto que ele melhorou o relacionamento com a minha, né, agora esposa. Que foi a ideia de que, cara, o relacionamento ele não é uma coisa igual a Disney mostra, né, cara? Aquela coisa mágica, bonita, linda do beijo, tudo funciona bonito. Não, cara, o relacionamento é decisão, cara. Sabe? É decidir todo dia tá com a mesma pessoa, sabe? Cara, abrir mão de muita coisa, né? É ficar focado mesmo e fazer acontecer, né? Tem que fazer dar certo, cara. O relacionamento é um projeto como qualquer outro, cara, no trabalho, né? Então, cara, você pega um projeto lá no trabalho e quer fazer dar certo, cara, se você não pegar com as duas mãos ali, meu amigo, agarrar e tocar por conta própria, né? Ter diligência no projeto, ser dono dele, o negócio não vai. E o relacionamento é exatamente a mesma coisa. E depois que eu entendi isso, cara, eu vi que o meu relacionamento não caminhava mesmo, porque eu não estava agarrando com as duas mãos, né? Do lado de lá tinha alguém agarrando com as duas mãos e tomando essa decisão, e eu desse lado aqui estava inseguro de tomar essa decisão, né, cara? Olha só, né? Que homem maduro é esse, né? Que não consegue mostrar segurança numa decisão, né? Então não tem problema você tomar a decisão de romper, por exemplo, mas desde que você tome a decisão, né? E eu sempre ficava numa decisão morna, né? Entre indas e vindas, inclusive terminei nesses 9 anos de namoro aí que a gente tem. Terminei 2 vezes por falta de decisão mesmo, né? Falta de botar enfim, a decisão na mesa e escolher por A ou B, né? E aí, depois que eu entendi isso, eu finalmente tomei a decisão. E, cara, aí foi também uma das melhores decisões que eu tomei, né? Não é à toa que eu casei aí no último mês, aí, né? Nas últimas semanas, para ser bem honesto, para ser mais preciso. Mas, cara, o ponto, Adriano, que você falou que pode parecer conflitante, né, nos teus ensinamentos, o que eu acho que é importante ficar claro para a galera é que tudo isso que a gente está discutindo aqui são conceitos eles são subjetivos, né, parte muito da pessoa que está trabalhando contigo de buscar essas respostas, né, não são coisas blocadas, né, então é o que você falou, não é assim, cara, sua relação com você precisa melhorar, seu auto-amor, etc, nada disso, né, são discussões profundas de outros tópicos, né? Ou, enfim, exemplos maiores, que você tira esses ensinamentos de dentro dele, né? E para isso também precisa ter vontade, né? Ter decisão, que é o ponto que você falou de se abrir. Então, e assim, cara, ninguém se abre à toa, né? Ninguém fica insistindo numa coisa se não estiver tendo um give back, né? Não estiver tendo um retorno. Então, o retorno que eu sentia muito da academia, é por isso que eu me doava cada vez mais, cara. Eu me doava tudo numa segunda-feira, ficava amassado na terça, quarta-feira começava a recuperar, quinta-feira absorvia a ideia, sexta-feira estava melhor, cara, sábado, domingo eu estava querendo segunda-feira de novo para discutir de novo, né? E isso permaneceu durante alguns anos aí. O que eu sinto, cara, quando tu falou e ficou mais claro pra mim, é quase como se fosse... A gente tá com uma mochilinha e a gente fala assim, tá meio pesado e tal, não sei se eu tinha que ter carregado, aquele cara não tá carregando, e eu quero mais aquilo e tal. E no meio do processo, tipo, tu solta a mochilinha, cara, e levanta uma montanha nas costas, né? Tipo, o que eu vejo agora é um Igor que carrega muito mais. Esse Igor tá vinculado, né? Ele tá comprometido com as coisas da vida. E ao mesmo tempo, ele carrega mais com leveza. Que eu acho que é isso, né? O outro tá tipo assim, porque é injusto, que eu quero isso, que é aquilo. Não tá carregando nada e tá reclamando, né? Daí no meio, quando a gente vai fazendo o processo de maturidade, fala assim, não, cara, eu consigo muito mais, eu quero, né? E daí quando tu muda a tua visão sobre o próprio peso, e tu vê o peso como uma bênção, eu sinto que dá pra trilhar com mais tranquilidade e até com mais peso, né? Então, acho que tem um pouco a ver com isso. Cara, o melhor exemplo disso é o exemplo que eu dei do relacionamento, cara. O relacionamento é isso, né? Tava carregando uma mochilinha ali, né? Zero pesada, e olhava assim, pô, será que eu deveria estar carregando essa mochila e tal? Cara, o dia que você se abre né, pro chamado do universo mesmo, né, cara? O que o universo está pedindo que você faça, né? Que você não tá... cara, que tá ali. O chamado do universo não é uma coisa... parece um negócio super místico e tal. Não, cara,
tá ali na tua frente, entendeu? É a próxima coisa que estão te pedindo para fazer, tão simples quanto isso. E quando você se abre para isso, se entrega para o fluxo do mundo, né, para o flow mesmo, para o processo do mundo, cara, as coisas elas caminham muito bem, né? E o relacionamento foi isso, cara. O dia que eu larguei a mochilinha lá e me deixei levar pelo processo, cara, hoje eu sinto que eu carrego uma montanha mesmo do relacionamento, que foi casar, né? Fazer um casamento, casar, assumir esse simbolismo na frente de todos, assumir esse laço, esse comprometimento agora, morar junto, né? Enfim, tudo que vem junto, enfim, futuramente filhos, etc., que a gente já pensa, né? Claro que com calma, um pouco mais para frente, vamos curtir um pouco a vida de casado primeiro, mas a gente já pensa nisso, cara, tudo isso é muito mais pesado do que antes, né? Do que ter um namoro. Mas eu, de fato, me sinto muito mais leve, né? Eu sinto que eu carrego isso muito melhor e me sinto muito mais leve carregando, muito mais feliz, né? Então, cara, é exatamente a descrição que você deu aí. Tá ótimo. Eu acho que faria sentido fechar agora, mas eu não vou conseguir e vou arriscar esperar no seu tempo, porque eu preciso de uma última pergunta, que é: o Igor, desde o início, eu me lembro, ele já tinha consciência que ele não queria viver num mundo ausente de sentido, né? Ele tinha o Viktor Frankl lá pra ajudar. Tipo, isso não foi meu trabalho. Ele tava lá assim, eu não quero. Porém, eu não consigo, né? Eu via que, tipo, o Igor chegava assim, Adriano, eu entendo logicamente a razão em qual ver sentido no mundo. Lá no fundo, não vejo muito sentido, mas não quero. Eu não quero não ver, eu quero ver, né? Como que foi esse processo pra, tipo, o Igor que eu vejo agora é que, obviamente, eu não sei o quão firme ele tá, mas parece que tá um pouco mais tranquilo isso, sabe? Não faz mais tanto esforço, tem algumas chavezinhas que viraram e ele tá um pouco mais empático, assim, cara, eu acredito, sabe? Tem um lado meu que fala assim, agora eu sou crente mesmo, assim. Então, eu não sei o quanto que tu sabe disso, mas o que tu acha que te ajudou a conseguir virar um pouco essa chave, assim, sabe? Ou pelo menos andar um pouco mais nessa direção. Cara, agora eu não acho que eu acredito um pouco, né? Eu acredito totalmente, 100% que as coisas, elas não acontecem por acaso, né? E se as coisas não acontecem por acaso, naturalmente existe um conjunto de coisas ali que regem essas coisas que não acontecem por acaso, né? Mas, de fato, quando eu entrei na academia, eu era um cara que estava louco para conseguir acreditar que as coisas acontecem como tem que acontecer, mas eu não conseguia mesmo, cara. Assim, eu tinha um raciocínio muito lógico, né? Muito pragmático, o negócio era muito... se não tem como me provar cientificamente, eu não acredito. Mas depois, cara, acho que a grande mudança foi os conteúdos que você foi apresentando para a gente lá e a forma como você foi tratando isso. E a gente até brinca agora que você conseguiu evangelizar mesmo assim uma galera, né? Não evangelizar mesmo, mas tipo trazer o conceito de... É que eu estou tentando evitar a palavra Deus aqui, porque é um negócio que é super polêmico, quem estiver ouvindo fora de contexto fala, pô, que maluquice é essa, né? Agora começou lá com jornada da maturidade, agora foi para Deus e tal. Então, eu estou evitando um pouco falar essa palavra, mas é um pouco isso mesmo, né? O reconhecimento de uma força maior. E como isso faz absolutamente diferença para todos os outros conceitos, né? No fim das contas, é o que a gente diz, né? O conceito sempre desdobra daí, né? Então, só tem duas formas de olhar para o mundo, né? De enxergar a vida. Uma forma é achar que tudo acontece por acaso, né? Tudo é o acaso, e aí isso, né? Então tem essa forma que tudo acontece por acaso e tem a forma que tudo acontece exatamente como tem que acontecer, exatamente como tem que acontecer, né? E aí os desdobramentos disso se tudo é por acaso, né? Então o mundo é cruel, o mundo é injusto, né? Porque o acaso é injusto. Tem gente que passa fome, tem gente que tem comida, e tem gente que é bilionário, tem gente que passa fome, tudo isso é muito injusto, né? E por outro lado, quando você pensa que as coisas acontecem exatamente como tem que acontecer, você começa a fazer as pazes, não só com a promoção que você teve, ou com o aumento de salário que você teve, né? Que você fala, pô, que legal, as coisas acontecem como tem que acontecer. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que as coisas acontecem como tem que acontecer, cara, quando o seu pai sofre um acidente e perde o movimento de um dos membros, cara, né? Ou quando você tem uma filha, sua filha nasce, ela tem problema e enfim, morre antes de praticamente nascer e tal. É aí que você tem que se apegar que as coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer, não é? Essa é a fé, e é fé mesmo, né? Porque não tem como provar, não é? Então, depois que eu entendi que só tem esses dois jeitos de olhar a vida, né? Ou que tudo é por acaso, ou que nada é por acaso,
e que a decisão sua, a ótica que você olha, por qual ótica você vai olhar o mundo, eu testei, né? Eu testei as duas óticas. E eu convido aqui quem está ouvindo a gente a testar também as duas óticas, né? Pensar que tudo é por acaso e depois pensar que nada é por acaso. Você vai ver como sua vida vai ficar muito mais leve quando você, intuitivamente, né? Você coloca esforço, né? Você decide mesmo olhar as coisas por essa ótica de que de que nada é por acaso, né? De que as coisas são exatamente como elas têm que ser. Então, convido a fazer esse teste para ver que funciona muito e aí as coisas vão acontecendo, você vai se abrindo para esse fluxo e as coisas vão melhorando. Então, acho que, enfim, não consigo nem lembrar exatamente, Adriano, o conceito que você usou na época que saiu disso para isso, né? Mas eu nem acho que foi né? Eu acho que foi a jornada mesmo. É o que eu falei no começo. Não são conteúdos que assim, hoje a gente vai abordar o conteúdo Deus, né? Ó, conteúdo aqui, as coisas acontecem. Não, cara, não é assim. A gente vai passando por várias coisas, vários assuntos, vários conceitos e as coisas vão se conectando, né? Então, em algum momento, não sei dizer quando, do começo da academia para o final dela, né? Para o momento atual, que nunca tem fim, né? Long life learning mesmo. Então, nunca tem fim. Mas do começo para o momento atual, para mim acho que a grande mudança mesmo foi essa, assim, foi ser mais crente com o mundo, que as coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer e ficar em paz com isso. Acho que esse foi um grande ganho. Que bom, mano. É aquela coisa que é tipo do quem bebe café com açúcar, né? Fala, não, cara, bebe café com açúcar, fica 7 dias sem beber café com açúcar, depois se tu quiser tu volta, né? Então fica 7 dias olhando o mundo como se tudo fizesse sentido e depois se tu quiser tu volta, né? Tipo, vai ser difícil voltar. Só que o que eu acho que é mais legal, né? Que eu acho que tu já sabia disso, só que ao mesmo tempo precisa de prática, na real, né? Então, tipo, não é como se fosse, decidi e tá feito. Não, porque naturalmente eu vou começar a questionar e vou duvidar e meu ego vai vir, né? Então, eu sinto que aqui, obviamente tem outras práticas, né? Mas a academia como um todo, ela é um lembrete, né? Pra mim também era, né? Então a gente volta lá e fala assim, vamos lembrar disso aqui, tentar ficar, né? E daí, quando que tu para de lembrar? Nunca, né? Ainda mais se tu quiser continuar com os benefícios, né? Então é que nem escovar os dentes. A gente escova os dentes todo dia, eu faço práticas ou exercícios dialéticos e lógicos para reforçar que tudo tem sentido e daí com isso eu vivo uma vida melhor, né? Mais potente. Mano, daria pra ficar aqui mais 2 horas porque tem 1000 temas, né? Mas quem sabe outro dia a gente volta. Cara, tem muita coisa legal de relacionamento, tu fala um pouquinho ali só de pai e mãe, né? Então se eu te falasse, qual livro foi mais legal, qual conceito foi mais legal, cara, tem muita coisa, quem sabe um dia a gente volta. Mas pra agora, pra esse episódio diferente, até um pouco mais longo, mano, eu acho que a gente super entregou. Tu deu um show aí, tu é um cara que tem habilidade de fala e você conseguiu ser condensado, parabéns. Eu sei que tu se concentrou e tu entregou. Então, mano, obrigado de verdade por tudo, na real. Por acreditar em mim, pela parceria, né? Acho que eu já te falei já algumas vezes, mas é importante reforçar que talvez se não fosse pelas tuas falas no meio do caminho, eu poderia ter desistido, eu poderia ter esperado mais, né? Então você me botou fogo na minha fogueira. Então eu sei que tu é muito grato pela minha ajuda, mas cara, você também me ajudou muito e ainda vai ajudar muito mais, né? Então isso aqui é só o começo. Eu me sinto muito honrado de ter te conhecido, de ser teu amigo e de a gente ter se encontrado nessa jornada, que eu acho que ela fica muito melhor com essa nosso contato, nossa parceria. Obrigado, mano. Mano, eu que agradeço demais. Eu queria agradecer sua amizade, mas apesar da gente ser próximo e ter tentado, eu não consigo não ter uma relação de mestre e discípulo contigo. Então, cara, assim, eu poderia, enfim, né, te agradecer aqui absurdamente. Eu já fiz isso milhares de vezes. Mas, cara, assim, o que eu queria deixar de mensagem final é que esse Igor aqui, se eu te ajudei de alguma forma, né? Eu queria dizer que esse Igor aqui não existiria absolutamente, se não fosse pela tua ajuda, se não fosse pelo teu caminho, pelo teu guidance. Então, cara, obrigado demais mesmo por tudo, né? Pela jornada e pelo convite de vir aqui e tentar falar aqui. Cara, é isso, né? Se a gente conseguir ajudar mais uma pessoa aqui, já vai ter cumprido 100% o papel. Então, cara, obrigado por isso. Yay! É isso, cara, não foi incrível? Cara,
Depois que acabou a gravação, eu falei, pô, Igor, a gente podia ter feito mais uns 5 episódios, cada um sobre um desses temas incríveis, mas não dá tempo, a gente tem que começar com um. Mas se tu quiser ouvir mais, de repente, do Igor, das transformações, das ideias, me fala, manda um direct ou comenta abaixo, vai vendo no YouTube, ou que eu chame outros mentorados, outros alunos que têm histórias incríveis para contar, também me fala, que é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Muito obrigado por ter visto esse conteúdo até aqui. Se ele agregou valor para ti e tu acha que pode agregar para outra pessoa que tem visões parecidas ou se pode se conectar com uma das ideias que o Igor falou, faz essa boa ação e envie esse conteúdo para ele. E o mais importante, a Academia do Homem Virtuoso é meu trabalho que eu acho que é mais impactante. Eu tenho só 2 turmas ao mesmo tempo, então eu quase nunca abro. São só 15 homens que a gente fica por um ano junto. A última turma que eu abri faz 9 meses, para você ter noção, por isso eu nem falo tanto sobre ela. Mas tu tem interesse em fazer esse trabalho, que é fechado, né, de um grupo intimista de poucos homens, numa jornada de 1 ano, a gente acaba em 2 de 6 meses, o que eu te recomendo? Tu entra na lista de espera, que na realidade já tem algumas pessoas na lista de espera, provavelmente quando abrir essa turma já vai estar um pouco mais lotada, porém, se tu chamou esse tipo de trabalho, se tu quer saber mais sobre, eu altamente recomendo tu botar teu e-mail na lista de espera e assim eu vou avisar primeiro quando a gente for abrir a nova turma para quem já estiver lá. Então, para fazer isso, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição do YouTube, ou se estiver ouvindo esse podcast, clica tanto no Instagram, me manda um direct, ou clica lá nos links que vai estar no meu Linktree da minha bio. Tá certo? Muito obrigado pelo tempo, pela abertura, pela confiança e até a próxima.